Olá, meu nome é Olaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar aqui na cidade de Caratinga e também nas cidades de Manhuaçu e Inhapim, Minas Gerais. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre as ordens da ajuda, principalmente, essencialmente, sobre a primeira ordem da ajuda. Bert Hellinger, o alemão, sistematizador das constelações sistêmicas familiares, ele propõe pra gente em seu livro Ordens da Ajuda 5 ordens. E hoje eu venho falar da primeira ordem. A primeira ordem da ajuda, ela diz que nós devemos e podemos ajudar o outro dando apenas aquilo que nós temos. Ou seja, todas as vezes em que nós nos colocamos a ajudar alguém, tentando tirar de nós algo que nós não temos para oferecer ao outro, nós temos aí uma desordem na ajuda. E também todas as vezes que alguém se coloca a exigir a ajuda de alguém dentro daquilo que ele não necessita, ele também está proporcionando ali naquela relação uma desordem da ajuda. Então nós devemos dar o que temos como ajuda e reivindicar, buscar, tomar apenas o que nós necessitamos e não mais que isso. E aí entra um pouquinho naquela questão da acomodação, do comodismo. Às vezes, em determinado momento, nós precisamos de uma ajuda, nós recebemos uma ajuda até de uma maneira equilibrada, mas depois, não necessitados mais daquela ajuda, nós continuamos demandando do ajudador uma ajuda que não é mais necessária, e aí se instala uma desordem. Ao passo que quando nós também queremos oferecer ao outro aquilo que nós não temos ou que nós não recebemos, nós também estamos proporcionando ali possibilidades para uma desordem de ajuda. Por exemplo, em uma relação, né, a gente fala muito de hierarquia nas constelações, entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, um pai e uma filha, um pai e um filho, nós sabemos que os pais sempre são grandes hierarquicamente, independentemente do que tenha acontecido, só pelo fato deles nos terem transmitido a vida, que é o presente mais precioso que alguém pode receber enquanto ser humano. Quando uma filha sai do seu lugar de filha ou filho para resolver questões que são dos pais, mesmo que ele faça isso por amor e com boa consciência, com boa intenção, ele está desrespeitando essa ordem da ajuda, porque ele está querendo dar para o pai, para a mãe, algo que ele não possui, que é a hierarquia que pode ensinar, por exemplo, para os pais o que fazer e como fazer e o que se deve fazer. Muitos filhos quebram essa ordem quando, por exemplo, vou dar um exemplo, uma filha se coloca na rota da traição do pai ou da mãe para descobrir para a mãe ou para o pai que o papai ou a mamãe está sendo traído pelo cônjuge. Muitos filhos vão lá, né, no bar, vão atrás do carro, segue o pai, segue a mãe, tentando descobrir se o pai está traindo ou se a mãe está traindo o pai. Por mais que o filho ele queira fazer isso e ele sente que está fazendo isso para um bem, né, sistêmico, ele está numa desordem. Ele está numa desordem de hierarquia, ele está numa desordem do equilíbrio, né, do dar e do receber, e ele também está numa desordem da ajuda. Mesmo que uma mãe ou um pai coloque esse filho nesse movimento, vai lá e procura o seu pai, fica sabendo se ele tá, vasculha o celular dele para mim, mesmo que o filho seja colocado pela mãe nesse lugar, ainda assim é uma desordem, porque ela também está demandando daquele filho uma ajuda que não cabe àquele filho. E muitas vezes os filhos vão por esse caminho, mesmo que inconscientemente, também de uma maneira arrogante, porque o nosso inconsciente, ele muitas vezes ele deseja servir a esses pais. E isso é um profundo desrespeito sistêmico, mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja por amor. Bert Hellinger fala do amor cego, um amor que não vê a ordem
e que, ao invés de ordenar as coisas, causam ainda mais problemas. Então essa é a primeira ordem: dar apenas o que se tem, respeitar esse movimento e respeitar o que o outro também dá conta de receber, o que o outro necessita como ajuda. Muitas vezes os ajudantes, eles colocam os ajudados em situações extremamente constrangedoras e difíceis, a ponto deles sumirem da vida daquela pessoa que quer ajudar eles. Por quê? Eles olham e eles querem ajudar segundo aquilo que eles acham que o outro precisa. E às vezes não funciona bem assim. Às vezes a gente vê, por exemplo, um morador de rua e a gente vai lá e traz ele para dentro da casa da gente. Agora você tem um teto, você tem um lar. Ou então a gente coloca ele para poder morar na nossa casa, que a gente tem uma casa que está desocupada. Às vezes não é isso que ele necessita. Embora os nossos olhos olhem e digam: nossa, seria maravilhoso que ele tivesse uma casa, ele precisa de uma casa para tomar um banho, para dormir, aconchegado. Não é isso que ele está necessitando, está buscando, está desejando. Então nós precisamos ter empatia e saber ouvir. Saber ouvir o pedido. Aquele que precisa de ajuda, ele precisa tomar a ajuda, ou seja, ele precisa caminhar. Não adianta também aquele que precisa da ajuda se colocar rígido e pensar que todo mundo também tem que descobrir os desejos dele, as necessidades dele, porque senão ele vai continuar numa posição queixosa, vitimizada e às vezes infantil por muito tempo. Ele precisa ir, ele precisa dizer assim: me ajude com isso, eu preciso dessa ajuda. E aí aquela pessoa, ela deverá fazer uma avaliação se ela tem aquela ajuda, até onde ela consegue fazer essa ajuda respeitando a ordem, e é possível ajudar respeitando a ordem. Muitas vezes nós somos ensinados, socialmente falando, culturalmente falando, a darmos tudo, darmos mais, darmos além, e nós ficamos enfraquecidos e, por incrível que pareça, nós também enfraquecemos os outros, mesmo com boas intenções. Então fiquemos atentos às ordens da ajuda. Em um outro vídeo eu venho falando sobre as outras ordens. São 5 ordens, essa é a primeira ordem: dar o que se tem e tomar apenas o necessário. Eu fico por aqui, gratidão a todos vocês.